Eu sou a professora Regina e hoje nós vamos estudar um assunto bem legal, arte sensorial, para você que é aluno do 6º ano. Gente, se você pensou em arte sensorial, seria o quê? Sentimentos, sensações, emoções, o sentir? Você está correto. A arte sensorial tem a ver com os sentidos do nosso corpo. E nós temos 5 sentidos. Nós temos a visão, nós temos o olfato, o paladar, a audição e o tato. Esses 5 sentidos fazem parte do sistema sensorial, que é super importante. Ele é responsável por transmitir tudo aquilo que está ao nosso redor até o nosso sistema nervoso central. E a gente consegue perceber esses sentidos e decodificar esses sentidos. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que ele fez esse desenho, gente, em 1490, século XV. E ele coloca um homem como se esse homem fosse completo, tem vários braços e pernas, porque ele é um ser integral, ele tem todos esses sentidos e ele analisa esses sentidos. E eu trouxe também um outro slide mostrando para você no nosso corpo, onde você pode buscar esses sentidos. A visão, observe aqui através dos olhos, a audição através do ouvido, o tato que está nas mãos, mas na realidade está em todo o nosso corpo. Nós temos o paladar, que na realidade não é a boca, né, gente? É a língua, que é o órgão responsável pelo paladar. E o olfato, que está presente no nosso nariz, aquilo que a gente sente. E esses sentidos, gente, eles precisam ser educados, você precisa perceber esses sentidos. E os cientistas já descobriram que desde o ventre materno, lá na barriguinha da sua mãe, quando você estava lá, você já tinha desenvolvido seus sentidos e ele foi se aprimorando cada vez mais depois do seu nascimento. Então, lá na vida intrauterina, você tem a percepção da audição, do tato, talvez ainda não do paladar, nem do olfato, mas esses sentidos formam uma memória. E essa memória ela é super importante para trazer as sensações e você entender o mundo que está ao seu redor. E a arte sensorial nada mais é do que explorar esses 5 sentidos. Então, eu tenho arte onde você vai buscar objetos e esses objetos vão trazer sensações para você, onde você vai visualizar imagens e essas imagens também trazem essas sensações, perceber pelo tato, pela audição e até mesmo pelo paladar. Isso mesmo, sabia que tem arte comestível? Um bom prato de comida, ele é deliciado primeiro com os olhos, né, gente? E depois com o paladar. Então, eu posso trabalhar a arte usando, sim, esses 5 sentidos. E eles juntos vão formar uma memória. E você pode, através dessa memória sensorial, lembrar de alguma coisa que você já viu no passado. Às vezes você sente um odor, um cheiro de alguma coisa e te faz lembrar um lugar que você visitou. A mesma coisa com a audição. Então, esses sentidos, eles desenvolvidos, né, no ser humano, ele vai trazer, sim, esses sentimentos e essas memórias sensoriais. Aqui eu trago para vocês uma imagem, eu quero mostrar que é 2 desenhos, né? Aliás, 2 colagens. Essa imagem faz parte de uma exposição sensorial na Casa de Cultura do município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E aqui eu tenho formado, em cima de uma tela, né? Formado essas imagens com pedaços de papel, tampinhas de garrafa, cores. E você visualmente já tem uma sensação. Se você passar a mão por esses objetos, também você vai ter a sensação do tato. E eu quero chamar a atenção nessa aula de hoje para um artista chamado Ernesto Neto. Esse artista talvez seja o mais importante artista contemporâneo aqui no nosso país. Ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro em 1964. Estudou arquitetura, escultura e intervenção artística no MAM, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ele sofreu influência de artistas como Lígia Clark, Hélio Oiticica, que trabalham a arte sensorial. Lígia Clark trabalha objetos como se fossem dobraduras de papel, só que ela faz com metal. Então, o visual e o tátil é muito importante.
Elliot Sica também trabalha roupas e você pode vestir essas roupas e ter a sensação do tecido, do toque do tecido mais macio, mais áspero, mais maleável, mais resistente no seu próprio corpo. E Ernesto Neto, então, brinca com todos esses sentidos na sua obra. Eu quero te convidar a observar essa primeira obra que eu trouxe desse artista. Olha só esse artista, gente, como ele trabalha essa imagem, essas superfícies, como ele explora a textura desses materiais. Quando você chega numa exposição e se depara com esses elementos, você disse, gente, o que significa isso? Será que é uma nave espacial? Será que é um alienígena? Tem uns tentáculos? Tem algo que se derrete em cima das formas? E observe as pessoas, gente, o tamanho das pessoas e o tamanho da obra. Incrível, né? E conforme ele vai trabalhando na exposição, ele vai convidando esse espectador a introduzir na sua obra, a sentir a sua obra. Nesse outro slide que eu trago aqui, você pode observar que os espectadores, gente, deitam por cima das obras, sentam nas obras, eles deitam como se fosse um casulo. Tem uma outra aqui, a terceira imagem que você vê nesse slide, que é como se fosse um labirinto, e esse labirinto de tecido lembra o tecido da pele. Então, o aconchegar de você estar junto de outra pessoa, o toque dessa pele. Então, tudo isso, gente, faz parte da arte sensorial. Ela não é uma arte apenas para você contemplar uma paisagem, mas para você sentir e ser participante dessa obra. Olha essa outra aqui, que interessante, gente. Parece os tentáculos de um polvo, né? Só que nessa obra ele usa meia calça feminina, usa algodão, usa poliamida, tubo de malha fina e translúcida, bolas de chumbo, propileno, isopor, miçangas, espumas e especiarias de diversas cores e aromas, como cravo da Índia em pó e pimenta do reino moída. Então, gente, essa obra desse artista não é só visual e tátil, você também pode sentir o aroma, então ela também é olfativa. E eu trago uma experiência de um outro artista, aliás, ele é um perfumista. Isso mesmo, olha que é Ibsen. Esse camarada, ele criou várias fragrâncias especialmente para uma exposição de arte que teve na Alemanha. E essa exposição se chama Navesso. Observe aqui comigo, as pessoas observando os elementos em cima das mesas. E essa obra, essa exposição, né, com esse nome Navesso, significa o homem que confunde odores com cores. Então, ele tem nessa experiência, as pessoas vão procurar uma experiência multissensorial, porque além dela ver o objeto, ela pode sentir o odor do perfume que esse perfumista está desenvolvendo justamente para trazer tanto a memória visual como a memória olfativa. Então, você vê o objeto, as esculturas, e você consegue sentir também aqueles odores. Então, é bem interessante essa experiência que ele traz na sua exposição. E eu quero te convidar também, não só a mostrar para você que as artes sensoriais são atuais, bem contemporâneas, mas lá atrás, né, já no século XVII, século XVIII, artistas importantes também fizeram artes que mostram a questão do olfato. Observe aqui nessas três telas. Elas são de Rembrandt e elas mostram dois seres humanos, né, tentando acordar um outro que está dormindo com um odor, algum cheiro mais forte. Na outra tela tem uma mulher limpando o bumbum de um neném. Olha só o odor, como é que deve ser, hein, gente? Você imagina. E o outro tem um personagem diante de uma natureza morta, onde eu tenho plantas, flores, eu tenho frutas. Então, todas elas vão remeter ao odor. E além do odor, da visão, eu tenho também a questão do tato. E hoje em dia, muitos museus e galerias, eles estão sensíveis a perceber o ser humano que tem alguma falha nesses sentidos. E a gente vai lembrar aqui do deficiente visual. E exposições são feitas justamente para esse deficiente visual. Como um deficiente visual vai poder interpretar uma obra de arte, vai poder observar um quadro, ele não tem a visão, mas quando um dos nossos sentidos são interrompidos, os outros ficam mais aguçados.
ficam mais fortes, mais ativos. Então, eu quero que você observe aqui nesse slide que eu tenho uma obra, várias obras de arte de uma galeria que está mostrando a arte em relevo. E assim o deficiente visual pode tocar nesses quadros e pode perceber a textura. Então, ele está diante de obras de arte como a Mona Lisa, por exemplo, que ele não teria condições de visualizar e perceber como é a forma da Mona Lisa se não fosse essa exposição. Então, o deficiente visual também, através do tato, pode perceber a obra de arte. E eu tenho, junto com essas exposições, eu tenho salas sensoriais. Olha aqui nesse slide agora, 3 salas sensoriais. Observe as cores, a luz, a luminosidade, a textura que as pessoas colocam nessas salas sensoriais, justamente para que você tenha essas experiências. É o ouvir, é o tato, é a visão, é o sentir todos esses elementos. E esses elementos vão fazendo com que você se conheça também, porque você percebe como você está se sentindo diante desses estímulos. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior à luz, outros a algum tipo de som, outros ao paladar, e essas salas sensoriais, elas são importantes para poder desenvolver esses sentidos. E você também conhecer como é que você reage frente a esses estímulos. E agora eu quero desafiar você a fazer uma atividade sensorial. Observe comigo aqui nesse slide e leia junto e vamos construir uma obra maravilhosa. Eu digo assim, gente, junte vários materiais disponíveis em sua casa. Observe esses 2 que estão aqui nessa tela. Eu tenho feijões, milho, tampinhas, barbantes, papéis coloridos, algodão e outros elementos que você encontrar. Pegue todos eles, organize, seja criativo, mude de posição, experimente as cores. Você pode usar esses objetos colando sobre uma tela, sobre um papelão, sobre o próprio papel. E aí, depois que você criar a sua obra, você pinte esse espaço, tanto o espaço ao redor desses elementos, como até mesmo os próprios elementos. Tenho certeza que a sua obra vai ficar bem legal. E depois você mostra para o seu professor e conte para os seus colegas qual foi a sua sensação em trabalhar uma obra cheia de texturas. Essas e outras atividades você vai encontrar no portal Eduque. Por hoje nós ficamos aqui. Muito obrigada e até a próxima.